A mulher de Samaria. Samaria não é o marido dela, não, é a cidade. Mas a mulher é a viúva de Naim. Naim era um homem responsável. Glória a Deus, está gravando aí. Fala sobre a mulher de Samaria, ou a mulher samaritana. Diz assim, irmãos: quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia. Amém? Amém? Deixou a cidade de Judéia. Ele estava onde? Estava em Jerusalém. Depois ele foi para a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era o que, irmão? Necessário atravessar a província de Samaria. Capítulo verso 5. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta, ou seja, ao meio-dia, né? Estava cansado, com fome, já próximo da hora do almoço, na hora do almoço. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. E disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. E replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens como atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? Onde, pois, tem água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Verso 13, afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, todavia, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água, para que eu não mais tenha sede, nem preciso vir aqui buscá-la. Ou seja, ela já estava cansada, né? Amém? Estão entendendo aí? Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. E é o que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem sei, bem disseste, não tenho marido. Peço, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Vamos ler até aí? Depois continua. Glória a Deus. Pai, nós queremos te apresentar a tua palavra. Fala conosco, em nome de Jesus. Nos dê direcionamento. Pedimos a tua bênção sobre nós, a tua misericórdia. Fala conosco neste momento. Nos limpa, nos lava, nos purifica, Senhor. Em nome de Jesus, nos lava as nossas vestes, purifica as nossas vestes neste momento, Senhor. Seja conosco, abre a nossa mente, o nosso coração, para que a tua palavra, Senhor, venha a ser germinada em nós e possa produzir cura, restauração, renovo, transformação, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, se assente. No verso 4
4 ele diz assim, que era, deixa a sua Bíblia aberta, tá, irmão? No verso 4, João disse o que? Ele diz uma palavra bem eficiente, necessário. Grife essa palavra, necessário. Por que era necessário, irmão? O caminho do judeu, quando ele ia na rota normal, a rota normal do judeu, ele circuncidava, ele passava em volta da província de Samaria. Ele não entrava em Samaria, até porque eles não estavam bem, você já sabe dessa história. Então, eles não queriam passar por aquela cidade. Clarice, sossega, minha filha. Eles não gostavam de entrar naquela cidade porque gerava um atrito, gerava um conflito, gerava uma discussão entre eles. Então eles contornavam a cidade, eles passavam por fora, para não entrar em Samaria. A rota normal era essa. O judeu passava lá por fora para não passar, porque sabia que se ele entrasse ali ia gerar um atrito, ia gerar uma confusão, ia gerar uma discussão. Então ele preferia passar longe. Só que Jesus, para cumprir o que está escrito lá em Atos 1:8, o que está escrito em Atos 1:8? Pelo amor de Deus, irmão. É o tema da nossa igreja, Atos 1:8. Ficai em Jerusalém. Não, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Aí ele dá continuidade. Em primeiro lugar, que é onde? Jerusalém. Depois ele diz Jerusalém. Tem mais? Judéia. O Júnior está melhor do que todo mundo. Tem mais, gente? Vamos lá, irmão. Primeiro lugar é onde que Jesus fala? Não é Judéia. Primeiro lugar, Jerusalém. Ninguém começa de fora para dentro, a gente começa de dentro para fora. Já preguei isso aqui. Como é que a gente quer ser capacitado lá fora para depois voltar? É a mesma coisa querer ganhar o mundo e depois querer ganhar a nossa casa. Não, primeiro, tem gente que quer fazer missão lá na África, mas nunca pregou para o vizinho dele. Por isso que Jesus diz, fica em Jerusalém. Primeiro Jerusalém, que é a nossa casa. Jerusalém é a nossa casa. Jerusalém é a nossa base. É a nossa cidade, os nossos vizinhos. Jerusalém. Então Jesus disse para o povo, fique em Jerusalém para os discípulos. Depois, Judéia. Onde que ele estava? No verso 3, ele saiu de Jerusalém, ele foi para onde? Olha o que diz aí a palavra, no 4:3 de João. Deixou a Judéia, ele já saiu de Jerusalém. Isso aqui é depois da descida do Espírito Santo. Então ele recebe a capacitação em Jerusalém, amém? Para a gente entrar aqui, eles recebem a capacitação em Jerusalém, são revestidos. Depois de Jerusalém ele vai para a Judéia. Lá na Judéia, se você ler o capítulo 3, você vai entender que Jesus estava manifestando o seu poder naquela região. Quando ele sai da Judéia, aí ele vai para onde? Para Galiléia. Da Galiléia ele desce, que é a mesma região. Então ele sai da Judéia, retirando-se outra vez para Galiléia, porque Galiléia ficava em direção a Samaria. Então ele tinha que passar pela Galiléia. E aí ele chega agora em Samaria. Por isso que o escritor vai dizer que é necessário. Por que é necessário ele entrar em Samaria? Para se cumprir o que ele disse lá em Atos 1:8. Jerusalém, Judéia, Samaria, aí depois os confins da terra, porque Samaria era o último lugar onde ele iria pregar para os judeus. Depois de Samaria, ele estaria levando o evangelho agora aos gentios. Por isso que ele precisava passar por essa última cidade chamada Samaria. Você vê que os discípulos, os judeus, não entravam. E Jesus disse, não, é necessário lá. Porque lá ele vai começar a pregar, a ganhar os gentios. E aí ele vai romper, vai desatar. E o ministério vai crescer.
Então era necessário ele atravessar, porque ele precisava tratar alguém naquela cidade, ele precisava libertar alguém, né? Ele já vem fazendo essa libertação dos judeus e agora chega até Samaria, encontra com essa mulher samaritana que era desprezada, que era humilhada, que era rejeitada, né? Que era motivo de escárnio. Então ele encontra aquela mulher numa hora que ninguém geralmente ia para aquele poço, porque era o horário mais quente, o horário de meio-dia. Então era o horário que o sol estava mais forte, né? Mais severo. Então aquela mulher, ela escolhia aquele lugar justamente porque lá não ia ter judeu, lá não ia ter viajantes, porque aquele poço ficava no caminho. Então ela escolheu esse horário porque ela sabia que aquele momento não ia ter ninguém ali. Para quê? Para confrontar ela, para maltratar, para xingar. Mas Jesus sabia que aquela mulher estava lá naquele momento. Então ele chega até ela. E quando ele chega até ela, a Bíblia diz que ele pede a água dela. Não é isso? Verso 7. Veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe Jesus: dá-me de beber. O que aquela mulher tinha? Estava carregando com ela um cântaro. Então Jesus olha para aquela mulher, e aí Jesus pede água daquela mulher. E aquela mulher, Jesus tinha dispensado os discípulos para comprar alimento, e a primeira coisa que aquela mulher faz, quando Jesus pede água dela, no verso 9, ela vai reclamar, ela vai vomitar, ela vai colocar para fora tudo aquilo que ela recebeu. Ela não se preocupava com Jesus, que ela nem conhecia Jesus, nem sabia, mas ela olha para ele e diz: como pode, tu sendo judeu, tu vem pedir água de mim? Tu não sabe que a gente não se dá bem, tu não sabe que a gente tem problema. Então como é que tu chega aqui e quer que eu te dê água? Primeiro, que o judeu não podia falar com o samaritano. Segundo, um rabino, que era Jesus, não podia falar com uma mulher, nem dirigir a palavra a ela, por causa das tradições. Então Jesus olha aquela mulher com aquele cântaro e ela não percebe que ele está ali justamente para mudar, para dar um destino à vida dela, para transformar a vida dela, para libertar aquela mulher, porque ela já vinha sofrendo, ela já tinha um passado, ela já tinha coisas que precisavam ser tratadas. E quando Jesus olha para aquela mulher, aquele cântaro simbolizava justamente toda a vida daquela mulher. Aquele cântaro simbolizava o sofrimento, simbolizava a dor. Aquele cântaro simbolizava a humilhação que ela estava passando, que ela passava, que ela vivia no dia a dia. Então, ela não percebe que quando Jesus chega naquele lugar, naquele momento, naquela hora que não era propício para ele, chega diante dela naquela situação, ela não percebe que Jesus chegou ali para mudar a história dela, para mudar a situação dela. Porque o que Jesus queria fazer ali, Fabião, era transformar ela, era mudar a vida dela. Porque Ele não nos chamou para nós carregarmos cântaro, Ele nos chamou para nós sermos fonte, como diz a palavra. Amém. Não foi para carregar fonte, não foi para carregar cântaros, mas Ele nos chamou para sermos uma fonte. Amém. Então quando aquela mulher diz: olha, eu estou aqui, tu não pode pedir água, né? Ela estava reclamando, ela estava vomitando, porque todo dia, Frank, ela vivia naquela rotina. Porque quem carrega um cântaro, todo dia vai ter que buscar água, todo dia ele vai voltar para a mesmice, todo dia ele vai voltar para aquela situação. E há uma grande diferença entre carregar um cântaro e ser uma fonte. Há uma grande diferença entre nós carregarmos um cântaro e sermos uma fonte. E Ele não nos chamou para carregarmos cântaro. Amém. Porque quando nós carregamos os nossos cântaros, ou os cântaros que são colocados em nós carregamos tudo aquilo que Ele quer nos libertar. E o cântaro, ele representa justamente, Larissa, sempre em nome de Jesus. O cântaro, ele representa justamente a lei.
ele vai representar as tradições, ele vai representar os costumes, ele vai representar tudo aquilo que era colocado em cima daquela mulher: rejeição, humilhação, tradições, dogmas, tudo o que a lei representava, acusações. Quando ela chega até Jesus, ela automaticamente já se humilha, ela se rebaixa, ela já se menospreza, o complexo de inferioridade bate no coração dela. Por quê? Porque aquele cântaro representava justamente a lei, representava justamente as tradições, representava justamente tudo aquilo que aquela mulher sofria. E aí, quando ela encontra com Jesus, ela já se arma, ela já se prepara, é como se ela estivesse dizendo: eu já estou acostumado com essa situação, não se meta, não se envolva. Mas aí ela tem um encontro com a graça naquele momento, que é Jesus. Ele diz assim: mulher, se você soubesse quem está te pedindo água, mulher, se você soubesse que se você beber da água que eu te der, você nunca mais vai ser a mesma. Você nunca mais vai voltar para essa vida que você leva para a igreja. Você nunca mais vai viver essa vida de humilhação. Nunca mais você vai necessitar desse cântaro. Nunca mais você vai depender de ninguém. Porque esse cântaro simboliza viver na dependência de alguém. E é justamente a lei, ela sempre vai nos acusar, ela sempre vai nos apontar, ela sempre vai nos expor. Mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Ele veio para trazer restauração e cura. E enquanto aquela mulher não entendia, ele dizia: mulher, se você beber da água que eu te der, nunca mais você terá sede. E ela não entendia ainda o que estava acontecendo, porque aquele cântaro representava nela o fardo, a liturgia, a religiosidade, as tradições. Carregar cântaro significa isso, irmão. Nós servimos a Deus carregando cânticos, nós estamos ainda presos em liturgias, em religiosidades, em tradições. É uma mesmice, nada muda, nada mudava na vida daquela mulher. Todo dia era a mesma coisa. Ela cansava, ela se fadigava, isso deixava ela cansar. E o Evangelho, servir a Cristo, não pode nos deixar cansados, fadigados, sobrecarregados, meu irmão. Quando nós carregamos os cântaros, isso vai trazer fardo, isso vai trazer peso, isso vai trazer cansaço, isso vai trazer fadiga, isso vai trazer murmuração. Quando eu carrego o cântaro, Júnior, é como se eu estivesse carregando problema. Você está entendendo isso? Quando eu carrego o cântaro, é como se eu estivesse carregando os problemas, pensamentos de fracasso, de derrota. E quando eu tenho esse tipo de pensamento, Frank, simboliza e significa que eu estou carregando um cântaro. E carregar o cântaro quer dizer que eu vivo na minha dependência. Não, eu preciso ir lá encher meu cântaro. Eu preciso fazer isso, eu tenho que fazer isso. Aí são pensamentos de derrota, de fracasso. É cair no anonimato, no esquecimento, nada acontece. Vive uma vida de fracasso, porque aquela mulher, ela já se denominava fracassada, porque ela já escolhia um horário propício que não tinha ninguém lá. Então ela sabia que se ela fosse em outro horário, ela ia ser confrontada, ela seria humilhada. Então ela mesma se desprezava, porque o fracasso tomava conta da vida dela, as derrotas, a miséria que ela vivia, a escassez, a humilhação. E quando eu carrego os cântaros da vida, quando eu não sou solução, quando eu carrego cântaro, eu carrego problemas, eu carrego dificuldades, eu carrego traumas, complexos, frustrações, marcas e decepções na alma. Tudo isso simboliza os cântaros que aquela mulher carregava, irmão. Jesus não chegou em Samaria à toa, ele chegou lá justamente para tratar, justamente para libertar aquela mulher daquele fardo, daquele jugo, daquele peso, daquela humilhação, daquela vida pregressa que ele vivia. Ele sabia que ela não aguentava mais, ele sabia que a vida daquela mulher já estava por um fim. Talvez quantas e quantas vezes aquela mulher não desejou a morte, não desejou abandonar tudo. Então Jesus chega lá e diz: mulher, para de tomar essa água. Mulher, abandona esses cântaros.
porque você tem muito mais a oferecer. O que eu tenho para te dar é justamente para mudar a tua vida, para transformar a tua vida, para fazer de você um manancial, uma fonte de água viva. E aquilo que eu te der, você nunca mais vai ter sede. Amém. Porque essa água que você bebe, essa água não te alimenta, essa água não te fortalece, essa água não muda, mas a água que eu tenho para te dar é uma água que vai te dar vida, é uma água que vai transformar. O que eu tenho para derramar em você vai mudar a tua casa, a tua família, vai mudar a tua história, vai mudar o estilo de vida que você está vivendo. Amém, eu creio. E água viva são as águas que correm, significam as águas que correm do trono de Deus. São as águas purificadoras. Lá em Ezequiel diz que os rios correm do trono de Deus, meu Deus. E esses rios ele vem descendo e ele vai regando a terra. E a terra não é essa terra que nós pisamos. A terra somos nós, irmãos. Amém? Amém. A terra somos nós. Amém. Então a água dos rios, quando corre, ela vem nos regar. Nós acabamos de cantar agora. Eu sou a terra seca, nós não falamos isso? Por quê? Porque Deus precisa nos tratar, precisa nos lapidar. Amém. E precisa regar a nossa terra com as águas purificadoras, com as águas que saram, com as águas que curam. Por quê? Porque existem em nós águas paradas. Águas paradas são águas que são lançadas em nós no dia a dia, através de palavras, de ações, de problemas, de situações. Isso vai gerando em nós, Frank, águas paradas. E essas águas paradas, elas começam a ficar inúteis, elas começam a feder, elas começam a trazer inutilidade. E nós precisamos liberar essas águas e dizer: Senhor, nos limpa, nos lava, nos purifica. Eu não quero ser água parada, mas eu quero ter as águas purificadoras para regar as minhas raízes, para fortalecer as minhas raízes, para aprofundar as minhas raízes e para gerar vida nas minhas raízes. Amém. Então Jesus não nos chamou para carregar cântaros, irmãos, mas Ele nos chamou para sermos fonte de vida. Ele nos chamou para jorrarmos, Ele nos chamou para nós sermos fonte, para alimentar, para curar, para restaurar. Quando nós carregamos os problemas, quando nós murmuramos, quando nós reclamamos, quando nós voltamos à velha aliança, a tradição, a religiosidade, nós estamos carregando cântaros, irmãos, porque nós queremos resolver, nós queremos viver da nossa maneira, nós queremos fazer do nosso jeito. Todo dia aquela mulher estava lá pegando água, porque ela pegava, chegava na casa, utilizava, e aí no outro dia estava lá de novo. E ela dizia: nada muda, nada acontece, nada é diferente. É a mesma coisa a vida de muitos crentes. Muitas das vezes nós estamos servindo a Deus, mas nada acontece, nada muda. É uma rotina, é uma mesmice. Isso vai trazendo cansaço, isso vai trazendo fadiga, isso vai trazendo preocupação. Será que Deus é culpado disso? Ou será que nós estamos carregando os cântaros novamente? Porque a Bíblia diz que Ele nos chamou. Olha o que Ele diz no verso 14: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der. Isso é condição, irmão. As águas estão jorrando, as águas purificadoras. Aí eu tenho a opção de beber ou não beber da água que Cristo está me dando. Como Ele diz mais lá na frente: eu sou o pão da vida, eu sou o pão vivo que desceu do céu. A opção é minha de querer ou não tomar essa água. Ele diz: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Quando você experimenta Jesus, quando você conhece Jesus, quando você tem experiência com Ele, irmão, nunca mais você volta a ser a mesma pessoa. Nunca mais as tuas ações voltam a ser a mesma pessoa. Nunca mais você volta à velha criatura. Você pode até cair, perecer, pecar, mas automaticamente você se levanta. Por quê? Porque você provou da água da viva. Porque você provou da água viva.
porque você provou da fonte de vida e você nunca mais volta a ter sede. Glória a Deus. Então, pelo contrário, olha só, ele diz no 14: aquele que prova do que eu lhe dou, aquele que bebe a água que eu lhe dou, que eu lhe ofereço, pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele o que, irmão? Será uma fonte. Então diga assim: eu sou uma fonte, irmão. Eu não posso carregar cântaro, Fabio, porque Deus me chamou para ser fonte. Amém? Alguém entende isso aí, irmão? Amém. Quando você carrega cântaro, você está carregando problema, você está carregando dificuldade, você está carregando os outros na costa, você está carregando o mundo na costa. Quando você carrega cântaro, você quer resolver da sua maneira, você quer fazer do seu jeito, você quer achar um jeitinho, você quer fazer de alguma forma, mas quando você é fonte, você não é problema, você é solução, irmão. Amém. Vou falar de novo: quando você é fonte, você não é problema, você é solução. Amém. Quando você é fonte, você é bênção na vida de alguém. Amém. Quando você é fonte, você não acha problema, você não abre a boca para murmurar, você não abre a boca para reclamar, você não abre a boca para dizer A e B, apontar problemas, porque a primeira coisa que aquela mulher faz quando Jesus pede água dela, olha a característica de quem carrega cântaro. Quando Jesus pede água, ela vai dizer: não posso, tu és judeu, tu não pode falar comigo, a gente não pode conversar, tu é homem, eu sou mulher, tu é rabino. Por quê? Porque ela tinha traumas, ela tinha frustrações, ela era decepcionada, ela era maltratada. E lá embaixo, Jesus vai revelar para ela por que aquela mulher agia daquela maneira. Porque ela já tinha 5 maridos, então os outros que passaram maltratavam ela, humilhavam ela. Então quando ela se aproximava de algum homem, ela já tinha essa arma de defesa. Então no 9 e no 10, você vê os traumas, você vê as frustrações de quem carrega cântaros. No 10, Jesus diz: se conheceres o dom de Deus, e quem é que te pede água de beber, tu lhe pedirias e ele lhe daria água viva. Jesus estava dizendo para ela: eu posso te curar, eu posso te restaurar, eu posso curar os seus traumas, frustrações, ansiedade, medo, decepções. Eu posso tirar essas marcas que estão em você, mulher. Eu te entendo, eu sei o que você está passando. Eu sei que você precisa ter um encontro verdadeiro. Aí ela responde: Senhor, tu não tem como tirar água e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? És tu porventura maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado. Aquela mulher tinha argumentos. Quem carrega cântaros, irmãos, é cheio de argumentos. Quem carrega cântaros dá desculpas. Quem carrega cântaros, ele quer se justificar diante de Deus e das pessoas. Ele quer dizer: eu não fiz por causa de fulano, eu não fiz por causa de ciclano, essa igreja é assim, os irmãos é assim, lá no meu trabalho é dessa maneira, eu não cresço lá, eu não vou para frente porque ninguém me ajuda, ninguém me apoia. O que é isso? São argumentos, são desculpas, são justiça própria, e isso são características de quem carrega cântaro. Porque quem carrega cântaro, ele vai sempre olhar para onde? Para a desonra, para os argumentos, para as desculpas, para as marcas, as decepções, as frustrações. Irmãos, um dia eu fui assim também. Eu me converti, eu tinha 12 anos de idade na Quadrangular. E aí, quando eu vacilei, quando eu errei, quando eu pequei, alguns líderes vieram e me disciplinaram, e não me apoiaram, e não cuidaram, não trataram. E eu saí da igreja. Quando eu saí com 17 anos, eu dizia: eu estou fora da igreja por causa de A, por causa de B, por causa do fulano, do ciclano, que não me ajudaram. O que é isso? São argumentos, desculpas, decepções, marcas, frustrações, traumas. Por quê? Porque eu estava carregando os meus cântaros, porque eu queria ser justificado,
crucificado e eu queria ser massageado, porque o erro era meu. Eu que tinha falhado, eu que tinha errado. E o maior problema hoje dos cristãos é que nós não reconhecemos o que nós fazemos. Então eu preciso reconhecer, o problema sou eu. Ontem eu estava vendo um vídeo com a Patrícia de um cantor famoso que estourou no Brasil, e estourou o nome dele, e agora ele saiu da igreja, ele se desviou e disse assim: a culpa é dos meus pais, a culpa é da minha família, eu virei homossexual por causa dos meus pais, por causa da igreja, por causa dos pastores. Falei, é culpa mesmo da igreja e dos pais. Por quê? Porque massageia o ego, porque dá tudo o que quer, porque mima, porque na hora que era para corrigir, não corrigiu, porque na hora que era para disciplinar, não disciplinou. Aí vai entrar os argumentos, vai entrar as desculpas. Não, eu estou nessa situação, eu virei homossexual porque os meus pais me oprimiram muito. Olha só, irmão, que nível que nós chegamos. Então isso é carregar cantos. Isso simboliza traumas, frustrações. É a velha natureza, é a velha tradição, é a velha religiosidade. E Jesus não me chamou para estar carregando cântaro, porque quando eu carrego o cântaro, eu estou olhando para os problemas, eu estou olhando para as dificuldades, eu estou transferindo culpa, eu quero justiça própria, eu quero que a minha vontade prevaleça. Mas quando eu saio da condição de carregar cântaro, Jesus estava dizendo: mulher, você nunca mais vai voltar a carregar cântaro. Essa vida que você levava, isso não vai te pertencer mais. A partir de hoje, você não vai ser mais uma carregadora de cântaro, mas a partir de hoje, você vai ser uma fonte. A partir de hoje, você vai ser diferente. As suas atitudes vão ser diferentes. Quando você sair daqui, você vai começar a pregar, vai evangelizar, porque eu vou te curar, eu vou te restaurar, eu vou mudar a tua forma de ver, eu vou mudar a tua forma de pensar, eu vou mudar a tua forma de agir. E aquela mulher sai dali, ela entra em Samaria e ela começa a pregar, ela começa a falar, ela começa a evangelizar. Ela entende que ela não era cântaro, ela entende que a função dela não era carregar cântaro, mas era ser uma libertadora, uma restauradora, porque foi para isso que Deus nos chamou. Não foi para estar reclamando, murmurando, não foi para baixar a cabeça, não foi para estar botando problema em A e B, para estar colocando culpa em fulano, ciclano, do governo, do prefeito. Não, meu irmão, Ele nos chamou para sermos fonte, para nós sermos a solução, irmão. No verso 13 e 14, Jesus está dizendo: eu não vim aqui. É quando Jesus confronta ela. Afirmou-lhe Jesus: quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte de vida, uma fonte a jorrar para a vida. No 13 e no 14, Jesus está confrontando ela, dizendo: mulher, eu não vim aqui para ouvir as tuas desculpas, eu não vim aqui para ouvir os teus argumentos, eu não vim aqui para ouvir as tuas reclamações, eu não vim aqui para te deixar na mesma situação. Não, eu vim aqui para te libertar, para tirar os traumas, as humilhações, as frustrações. Eu vim aqui para trazer solução, porque quem é fonte traz solução. Quem é fonte é libertador. Quem é fonte é agente de cura. Quem é fonte é agente de solução. Quem é fonte, irmão, ele é cura, ele é libertador, ele é um agente de milagre na vida de outras pessoas. Quando eu carrego o cântaro, eu levo o problema para outras pessoas. Sabe, tem pessoas que a gente vai conversar que é só problema, é isso. Como é que está? Parece que ele está só esperando, Fabio, essa pergunta: como é que está? Aí ele vem. Não é assim, irmão? É assim, Frei? Como é que está? Ah, mas não está bem não. Ai, tinha uma pessoa que me ligava para eu dizer: rapaz, eu vou indicar ele para um psicólogo, porque ele me ligava para uma outra igreja. Aí ele vinha, rapaz, eu ficava: rapaz, dá quando tu sai da igreja, mano, não está resolvendo nada. Eu digo: para de se carregar cântaro e seja fonte. Problemas tu já tem. Quem é fonte
solucionar. Então, Senhor, me dá sabedoria, me dá discernimento, me dá orientação para quê? Para eu ser um agente de cura, para eu ser um agente de libertação, para eu jorrar água viva, água que vai mudar, que vai transformar, água que vai curar, que vai fluir na vida de alguém. Ser fonte é ser a solução dos problemas, das dificuldades. Quando nós somos fonte na vida de alguém, a oração que você faz, você pode até não conhecer a pessoa, mas essa oração vai jorrar na vida de alguém. O jejum que você faz vai jorrar na vida de alguém. Porque quem é fonte, ele está pronto a liberar, ele está pronto a alimentar. Quem é fonte libera cura, libera alimento, libera saúde, libera paz na vida de alguém, irmão. Então seja uma fonte que libere vida, restauração. Senhor, eu quero ser um agente de milagre na vida de alguém. Pai, eu quero ser um agente de cura, um canal de bênção na vida de alguém. Eu quero ter essa missão de curar, de libertar os cativos e oprimidos, de ir lá e dizer, eu quero ser fonte na sua vida. Eu não quero carregar cantos, eu não quero ser problema, mas eu quero ser um agente de milagre, eu quero ser um agente de cura, eu quero ser um agente de restauração dentro dessa casa. Quando você entrar na casa de alguém, seja fonte dentro daquela casa. Amém. Seja fonte no seu trabalho, irmão, para jorrar água viva, para jorrar restauração, para jorrar salvação, para gerar alegria, para gerar paz na vida de alguém. Quem é fonte, ele precisa ser esse canal de bênção e não de maldição na vida de ninguém, irmão. Quem é fonte tem sempre uma palavra para liberar na vida de alguém. E aí quando Deus sabe que você é fonte, Ele vai trazer pessoas até você para receber essa água, para beber dessa água. Sabe, quando você perceber que nunca mais chegou alguém para receber de você, é porque você está carregando o canto. Porque quando você é fonte, as pessoas vão vir até você. Não é a fonte que vai até as pessoas, mas as pessoas vinham até o poço. Não, eu vou lá beber. Então, se alguém não te liga, se alguém não te procura, se você não está jorrando essa água, eu acho que é hora de rever os seus conceitos. Será se eu estou sendo fonte? Será se eu estou sendo bênção? Será se eu estou gerando bênção na vida de alguém? Será se eu estou sendo fonte? Ou será se eu estou carregando ela nos cantos? Estou que nem aquela mulher samaritana. Jesus está lá para transformar. Ela está dizendo, Senhor, eu não sei o que, eu tenho um problema, eu tenho isso. Para! Jesus está dizendo, para com isso, porque eu já conheço, eu já sei, e eu quero transformar. Eu estou aqui é para mudar a tua história, não é para ouvir os teus problemas e continuar do mesmo jeito. Jesus sempre será a solução na nossa vida. Amém? Jesus sempre será a solução na nossa vida. Amém. Glória a Deus. Quem é fonte, ele é tratado, ele é curado. Ele não se magoa por qualquer coisa. Ele não se fere por qualquer palavra. Quem é fonte, ele está aberto ao tratamento, irmão. Ele se submete a um confronto. A palavra, eu preciso, eu necessito. A palavra que eu ouço, diz Senhor, eu preciso dessa palavra, eu necessito dessa palavra. Faz o que é necessário, limpa mesmo a minha fonte. Não deixa eu carregar canto, não deixa o meu eu crescer, a vaidade, a prepotência, a soberba. Por quê? Porque senão a gente volta a carregar canto. Então quem é fonte, ele se permite ser tratado. Ele sabe que ele está sempre pronto a receber. Ele sabe que ele precisa cada vez mais. Ele não é autossuficiente, mas ele sabe que ele é necessário na vida de alguém. Alguém precisa da oração dele, alguém precisa da visita dele, alguém precisa de uma mensagem, de uma ligação, irmão. Amém. Tem hora que o Espírito Santo te impulsiona e diz assim: envia uma mensagem para o fulano agora, envia um louvor para alguém. Já aconteceu isso com você? Já. Ai, Senhor, não vou não. Deixa de ser fonte para carregar canto. Eu às vezes estou orando na madrugada e o Senhor diz: envia esse louvor para tal pessoa, envia para tal pessoa. Um dia desse eu estava orando e Deus falou: envia lá no Rio de Janeiro para o fulano esse louvor. Eu digo: tá bom, Senhor, vou enviar, enviei.
3 horas da manhã, quando foi de manhã, pastor, era a resposta que eu queria. Glória a Deus. Deus falou comigo no louvor. Então agradece a Ele, que eu nem sei o que é, nem perguntei. E às vezes nós precisamos ser essa fonte. Às vezes não, é necessário que nós sejamos essa fonte, irmão. Deus quer te usar na mensagem, no louvor, na palavra, na ligação, no convite, sei lá, irmão. Mas não perca a oportunidade de ser bênção na vida de alguém. Não perca a oportunidade de jorrar na vida de alguém. Não perca a oportunidade de liberar vida, de liberar um renovo, de liberar esperança, de liberar expectativa na vida de alguém. Profetize na vida de alguém, libere palavra. O que Jesus fez na vida daquela mulher foi profetizar e dizer: olha, se você beber dessa água, você vai jorrar uma fonte, você não vai mais chorar, você não vai mais reclamar, você não vai ser mais humilhada, você não vai ser mais rejeitada, mas você vai ser honrada. As pessoas vão te ver de maneira diferente. É muito fácil a gente falar para quem está perto, para quem é amigo, mas muitas das vezes o Senhor nos confronta a nós sermos fonte na vida daqueles que nós desprezamos, irmãos. Tem alguém aí? Amém. Então seja essa fonte que gere vida, esperança. Tenha sempre uma palavra para liberar, uma palavra de renovo, uma palavra de ânimo, uma palavra profética na vida de alguém. Sabe qual é a característica de quem é fonte principal? Ele é grato a Deus por tudo que acontece com ele. Amém. Vou falar de novo. Quem é fonte, a característica principal dele é a gratidão. Ele agradece a Deus por tudo que acontece. Se é coisa boa, ele agradece. Se é coisa ruim, ele agradece. Por quê? Porque ele sabe que é fonte. Ele vai continuar jorrando. Ele vai continuar produzindo. Deus vai continuar abençoando ele. Deus é com ele. O Senhor dá vitória a ele. O Senhor abençoa o caminho dele, ainda que não seja da maneira que ele quer, mas ele vai continuar jorrando. Ele vai continuar sendo bênção. Então a gratidão, ela é fundamental para quem é fonte. Se você reclama, se você murmura, se você coloca as culpas nas pessoas, se você procura argumentos, se você procura se justificar, é porque você ainda não é fonte, é porque você ainda está carregando cântaros. E o que o Senhor quer fazer hoje é te tirar dessa condição de carregar cântaro. Ah, Senhor, está assim por causa disso. A minha vida está assim por causa da Crista, por causa de fulano, por causa de ciclano. Ah, eu estou assim por causa do Esaú. Ah, se o Fabio me ajudasse. Ah, se o fulano me ajudasse. Não é assim, irmão? Pare de fazer isso hoje, irmão. Pare de fazer, pare de reclamar, pare de murmurar, pare de carregar cântaros, irmãos. E comece a profetizar sobre a sua vida. E comece a dizer: eu sou uma fonte. Amém. Vou falar de novo: eu sou uma fonte. Amém. Glória a Deus. Eu sou uma fonte, de mim gera vida, de mim gera libertação, de mim gera restauração, de mim gera, começa em mim, o milagre começa em mim, a paz começa em mim, o avivamento começa em mim, a libertação começa em mim, a cura começa em mim. Amém. Nós precisamos gerar, produzir. Nós precisamos ser essa fonte na vida de alguém, na nossa casa, na nossa família. Saia dessa condição de ser cântaro. Mude, vira a chave na sua cabeça. Ah, o governo está tão difícil. Ah, o mercado está parado. Ah, a situação está difícil. Isso é cântaro. O cântaro sempre vai olhar para a mesma coisa. É rotina, é tradição, é religiosidade, é mesmice. Mas quem é fonte, não. Ele vai jorrar, ele vai liberar, ele vai profetizar. É como Deus falou para Ezequiel: Ezequiel, está aqui o vale, está aqui os ossos, e agora é com você. Hã? Amém. Ou você é osso, ou você é vale. Ou você é cântaro, ou você é fonte. Alguém está entendendo isso? Amém.
a situação, a nossa situação, a situação da sua casa, da sua vida, da sua família, vai mudar quando você mudar, quando você virar a chave. Amém. Quando você disser, eu sou fonte, eu sou agente de milagre dentro dessa casa. Deus me levantou para ser um canal de bênção. Deus me levantou para ser coluna. Deus me levantou para ser um provedor. Deus me levantou para ser um abençoador. Deus me levantou para ser um ganhador de vidas. Deus me levantou para ser um agente de milagre. Alguém poderia dizer para mim? Amém. Glória a Deus. Deus me levantou para fazer a diferença no meu trabalho, na minha casa, na minha rua. Aonde eu chegar, as pessoas têm que se alegrar comigo. Aonde eu chegar, as pessoas têm que sentir paz. Quem é fonte libera paz. Quem é fonte libera alegria. Quem é fonte libera regozijo na vida de alguém. Glória a Então Deus. você precisa decretar e liberar essa palavra. Entre na sua casa dizendo, eu sou fonte. Amém. Eu vou jorrar nesse lugar. Deus me chamou para jorrar. Deus me chamou para liberar vida. Deus me chamou para liberar restauração. Deus me chamou para jorrar. Deus me chamou para fazer a diferença. Amém. Glória a E Deus. se alguém vier reclamar, murmurar, diga para ele, eu sou fonte. E fonte não pode se contaminar, irmão. Fonte não pode se contaminar. Fonte não pode se contaminar. Fonte não pode se contaminar. Amém. Não se contamine. Não entre na carapuça do diabo. Não entre nesse marasmo. Se ele vier, diga, eu sou fonte. Amém. Eu não posso me contaminar. Eu não posso parar. Eu não posso parar de jorrar. Eu não posso deixar de liberar as águas purificadoras. Porque é isso que ele vai lançar. E tem lançado na cabeça de muitos aqui, irmão. Você não presta. Para que isso? Para. Está fazendo errado. Sabe o que ele quer? Parar com a fonte. Sabe o que ele quer? Fazer você carregar cântaro. Não, eu prefiro a religiosidade. Eu prefiro o tradicionalismo. E Jesus disse, vinde a mim, vocês estão cansados, sobrecarregados, abandona isso, tira esse fardo, sai disso, para de reclamar, para de murmurar, seja grato a Deus por tudo. Seja grato a Ele, Senhor, eu vou te agradecer, porque hoje eu não tenho, mas amanhã eu sei que o Senhor pode mudar toda a história. Hoje a porta está fechada, mas é só uma porta, Senhor. O Senhor pode abrir 10, 20, 30. Amém. Hoje eu estou vendo essa parede, mas amanhã o Senhor pode me mostrar o mundo. Quem é grato a Deus, ele não vai se preocupar com a circunstância. Hoje veio o desemprego, glória a Deus, Pai. Amanhã o Senhor pode me colocar no lugar de excelência. Amém. Como eu disse para Deus, Senhor, se a porta fechou do aluguel do galpão, glória a Deus. Porque eu sei que o Senhor está preparando um para alugar. O Senhor vai alugar, vai trazer alguém. Seja grato a Deus. Não murmure, não reclame. Ai, eu bati o carro mesmo. Ai, Senhor, imagina só, eu estou tendo gasto, isso, aquilo, outro. Então, glória a Deus que tem recurso para pagar. Amém. E o Senhor vai enviar cada vez mais. E quando nós somos gratos, Ele vai prover. Ele vai enviar, e Ele faz isso, meu irmão. Quem é fonte é grato a Deus. Então agradeça todos os dias. Obrigado, Senhor, pela casa, pela comida. Obrigado pela provisão. Obrigado pela igreja. Senhor, eu quero ser uma fonte. Eu quero ser um mantenedor. Eu quero ser um abençoador. Porque fonte, ele sempre é um abençoador. Por isso que a Bíblia diz, é melhor dar do que receber, família. Amém. Quem é cântaro, ele pensa em si mesmo, irmão. Quem é cântaro, ele é egoísta, egocêntrico. Ele amarra, ele é mão mirrada, ele não é abençoador. Aquela mulher levou uma água para Jesus, irmão. Hã? Você está entendendo isso aqui? Amém. Quem carrega canto tem a mão mirrada, ele não é abençoador. O diabo trava as mãos dele, travou a mão daquela mulher. Jesus pediu água dela. Se alguém bate na tua porta, você vai negar água para ele? Né? Não importa se é um mendigo, morador de rua, você vai dar. Irmão. Aquela mulher estava tão traumatizada que ela disse, como pode você me pedir água? Ela negou a água para Jesus. Por quê? Porque esse é o sinal de quem carrega cântaro. Ele deixa de ser abençoador na obra de Deus. Quando o negócio aperta, a primeira coisa que ele deixa de ofertar, de dizimar, a gente nem fala mais. Porque ele disse, não, meu cântaro não pode secar. Aí Jesus está dizendo assim, Fred, ele não está nem entendendo que o que eu tenho para ele é para jorrar.
Amém. Não é só para suprir a necessidade dele. Porque quem carrega cântaro, ele só tem água por dia. E quem é fonte tem água todos os dias. Está jorrando, tem prosperidade. Quanto mais ela dá água, quanto mais o poço da água, mais vai vir. Por isso que Jesus disse: quanto mais você dá, mais você é abençoado. Quanto mais você jorra, mais você é abençoado. Quanto mais você jorra, mais você é abençoado. Vou falar até você entender. Amém. Quanto mais Glória você a abençoa, Deus. mais você é abençoado. Quanto mais você Amém. faz, mais você é abençoado, irmão. Amém. Glória a Deus. Pare de ser carregador de cântaro. Não deixe o diabo te paralisar. Fique de pé, eu vou encerrar aqui que já deu horário. Tem umas coisas, mas já deu.